Sistemas materiais, capítulo 6, parte 2, flexão. Agora nós vamos fazer os diagramas de momento cortante e obter a equação diferencial que correlaciona cortante com momento. Então, primeiramente a gente achou esses 12 kN no final do vídeo passado e os 9 kN com as equações de momento. Nós vamos pegar os pontos principais, onde eu tenho uma descontinuidade, ou eu tenho um carregamento por reação, ou um carregamento aplicado. Por exemplo, aqui nós vamos ter os 15 kN, os 6 kN, a reação de 9 e a reação de 12. A gente vai eternizar dentro do gráfico esses pontos principais e nós vamos fazer cortes segmentados até os pontos que nos interessam, né? Basicamente, a gente vai fazer a primeira região entre o começo da viga até a aplicação de 15 kN. A gente vai começar com a reação vertical 12 kN. Até chegar no ponto de aplicação de carregamento de 15 kN, eu não tenho nada de ação na viga. Então, esse carregamento, esse diagrama de esforço cortante, ele permanece com 12 kN linear, sem ter variação. Então, ele começa com 12, termina com 12. O que vai acontecer quando chegar no 15 kN? A gente vai pegar o mais 12 que a gente começou na reação e depois nós vamos deduzir 15 kN, que é o carregamento aplicado na viga a 2 metros. Isso aqui vai funcionar como se fosse uma conta de banco. Eu tinha 12 de crédito, aí o que acontece? Como se eu estivesse devendo, né, sentido negativo 15, ele vem com menos 15 e a gente vai para o menos 3 posteriormente aqui. A equação de correlação de momento vai acontecer o seguinte: quando eu faço as equações segmentadas aqui na primeira região, como é que vai ser a correlação de momento? O momento vai ser a reação em relação ao cortante, que vai ser 12, vezes o comprimento, força vezes distância. Então, a equação de momento para a gente vai ser 12x. Então, a gente vai no momento, na equação de momento começa do zero e vai até 24, 12 vezes 2, 24 kN vezes metro de momento. Posteriormente, nós vamos analisando o setor 2. Observem que isso aqui não vai ser uma função contínua, então não é função, né? Ele vai ser uma função por domínios, tá bem? Aí de 12 a gente vai para menos 3, porque a gente diminuiu 15. Observem que aqui vai começar a existir um cisalhamento negativo que vai influenciar automaticamente nos valores que eu tenho correlacionados ao momento. Na parte 2, observem que a área deste gráfico de cortante vai gerar o valor de momento. Percebam aqui, eu vou ter menos 3 kN vezes metro multiplicado por 2 metros menos 6, não é isso? Eu tinha 24 kN vezes metro na primeira finalização da região 1 e vou subtrair esse valor desse retângulo na segunda parte. 24 menos 6, 18. Percebam que depois o último segmento aqui também vai dar 18. Por quê? O momento no sistema que a gente está trabalhando com o sistema rotulado no começo e apoiado no final, ele tem que começar com o momento 0 e terminar com o momento 0. Então é por isso que acontece, né, que a soma, quando a gente vai fazer a discretização, que a soma dos momentos em relação a esses dois pontos vai ser igual a 0. Basicamente, vai ser uma correlação entre aplicação de carga, cisalhamento e momento. Um vai realimentar o outro. Vamos para a dedução da estrutura, né? E suponha, né, um carregamento qualquer, perfeito, e pegue um elemento diferencial dele, dx. A gente vai ter momento, cortante na borda esquerda, cortante mais derivada de cortante e momento mais derivada de momento. Essa carga que está um sistema contínuo, eu posso discretizar ela para um ponto de carga uniforme numa região central, para a gente conseguir tratar isso matematicamente, né? Vai ser uma soma de contínuos, né? Então, o que vai acontecer? Como o elemento diferencial é muito pequeno, eu posso supor
que esse carregamento que varia ao longo de um comprimento maior, se eu pego o regime diferencial dele, ele vai ser como se fosse um carregamento pontual para a gente. Correspondente a W dx. W é carga, tá? Para a gente aqui. E vamos lá fazer as correlações, né? A gente vai ter, então, que nem a gente viu no gráfico passado, a gente vai comprovar que a derivada do cortante em relação a x vai ser menos a variação de carregamento, e a derivada do momento em relação a x vai ser igual ao cortante. Basicamente, então, gente, a gente só fazer uma integração direta, né? Observe que dv dx também, como é uma derivada, é a tangente da estrutura, né? É o comportamento, né, da derivada comportamento da carga em função do comprimento. Ou seja, a taxa de variação. Se você fazer a integração direta, né, você vai ter a diferença, né, entre dois pontos de cortante vai ser igual a menos a integral de wx dx avaliada de x1 a x2 aqueles elementos, né? E da mesma forma, a variação do momento m2 menos m1 vai ser igual a integral de x1 até x2 de v de x dx. Somente relembrando a estrutura final da nossa apresentação aqui, ó, só para ficar muito focado, já que v de x dx vai gerar o momento, essa parte é positiva, essa parte é negativa e essa parte é negativa. Relembrando que começa com zero, termina com zero, por causa das condições iniciais, né, de contorno de como a barra está sendo estabilizada ou restrita.